Olá a todos e a todas. Eu sou Juliana Cristina Bonfim, professora da Universidade do Estado de Minas Gerais, UENG de Passos, e sou vinculada ao Departamento de Educação dessa unidade. Vou apresentar aqui agora para vocês a pesquisa intitulada Currículo e Dever do Sujeito entre a produção da subjetividade vigilantemente concorrente e a diferença. Essa pesquisa foi realizada durante o meu doutorado, nesse sentido, né? Ele foi realizado na Universidade Federal de São Carlos, na UFSCar, junto ao Programa de Pós-Graduação em Educação, e a pesquisa contou com o financiamento da FAPEMIG e do Programa de Capacitação de Recursos Humanos. O objetivo da pesquisa foi compreender a dinâmica das condições de possibilidade e contingência histórica vivenciadas entre os anos de 2006 e 2023, que engendraram as transformações da estrutura curricular do curso de Pedagogia na maior unidade da UENG, a unidade de Passos, de modo a examinar em que medida a virtual conexão entre governamentalidade neoliberal e educação foi propagada nos PPCs do curso de Pedagogia e quais os discursos são sustentados como verdades e atravessados pela relação entre saber-poder, subjetividade e diferença. A abordagem para a realização da análise se sustentou nas contribuições teórico-metodológicas de Michel Foucault sobre governamentalidade, biopolítica, produção de verdades, saber-poder e discurso. O corpus da análise foi constituído pelos PPCs publicados entre os anos de 2006 e 2023, considerados por mim como um dos artefatos privilegiados por serem documentos que foram elaborados antes e após a estadualização. Utilizamos, portanto, como ferramenta metodológica a análise Foucaultiana do discurso e utilizamos alguns documentos, né, que constituem as produções discursivas da estadualização da UENG de Passos. Então, documentos como textos jurídicos, atas, decretos, projetos de lei da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e também resoluções e estatuto da UENG, né, textos jornalísticos, os PDIs da UENG, né, o Plano de Desenvolvimento Institucional com vigência de 2015 e 2024, também com vigência de 2023 e 2027, o Plano de Gestão da UENG também, com vigência entre 2010 e 2014. Utilizamos também alguns registros de fotos do meu acervo pessoal e algumas produções acadêmicas, como teses, dissertações, livros e artigos. Então, eu apresento nessa pesquisa a análise dos últimos 20 anos dos projetos pedagógicos do curso de Pedagogia da UENG, Unidade de Passos. Então, essa análise, ela integra um conjunto de 5 documentos. 3 desses documentos foram publicados durante os anos de 2006, 2012 e 2013, portanto, antes da estadualização da UENG de Passos, que foi realizada por meio do decreto 46479, de 3 de abril de 2014. E outros 2 desses documentos analisados, eles foram publicados nos anos de 2016 e 2023, portanto, após a estadualização. E eu destaco que o documento de 2023 é um PPC que se encontra em vigência no curso até a data de escrita da tese. Aqui eu apresento algumas ementas que foram analisadas, e essas ementas elas estão distribuídas, né, principalmente nos PPCs desenvolvidos antes da estadualização, ou durante esse período de transição, né, ali pós-estadualização, uma estadualização recente, né. Então, nós temos a disciplina Pedagogia Empresarial, Ética, Inclusão e Empreendedorismo, Dinâmica das Relações Interpessoais, Educação Profissional e Tecnológica, Comunicação Empresarial, Gestão de Equipes e Lideranças, né? E essas formações discursivas que compõem esses documentos analisados e que essas ementas traduzem, né, algumas dessas formações discursivas, nós observamos que são formações discursivas do campo, do mercado e do campo da administração que foram emprestados para o campo da educação, né? E eles estão aí atravessados pela governamentalidade neoliberal. Então, de acordo com Foucault, né, há uma tecnologia de produção de sujeitos, e essa produção ela se dá por meio de técnicas que vão imprimir os efeitos
nos corpos dos sujeitos, desenhando-os e moldando-os, né? Então, para o Foucault, o enunciado de um campo de aplicação, ele pode ser transferido a outro campo, né? Então, o que a gente percebe pelas ementas apresentadas anteriormente, né? Que há conceitos nessas formações discursivas que migraram do domínio da administração e do mercado para o domínio da educação. Esses conceitos, nesse sentido, provocam efeitos nos modos de agir, de pensar e de ser no mundo, e as subjetividades passam a ser constituídas pela normatividade concorrencial, mobilizando um ethos empresarial no currículo para a produção do sujeito vigilantemente concorrente. Então, como resultados, nós podemos afirmar que, com exceção da matriz curricular do PPC de 2023, todos os PPCs analisados mantiveram disciplinas ligadas à fabricação do sujeito capturado pela governamentalidade neoliberal, principalmente os publicados nos anos de 2006, 2012, 2013 e 2016. As ementas que nós apresentamos anteriormente e outras também que foram analisadas, né, que podem ser encontradas no exemplar da tese na íntegra, essas ementas traduzem uma vigilância biopolítica que inscreve nos corpos um corpo que vigia aos outros e a si mesmo para mensurar se está apto a ser o melhor, a chegar no primeiro lugar do pódio da vida mercantilizada pela racionalidade econômica. E, nesse sentido, né, observamos também que se trata de uma formação de um sujeito que foi capturado pela governamentalidade neoliberal, de um sujeito que, nas palavras de Foucault, né, é o empreendedor de si mesmo e é o empreendedor de seu capital humano, né, que nós, na tese, eu, no caso, com a minha pesquisa de doutorado, conceituei como sujeito vigilantemente concorrente. Então, como resultados ainda, né, nós percebemos que as políticas curriculares e os projetos pedagógicos que flertam com a governamentalidade neoliberal não podem promover a afirmação da diferença. Então, eu faço um convite com essa pesquisa para a seguinte leitura, né? Primeiro, para uma leitura da diferença insubordinada à identidade, de uma diferença como repetição, como afirmação primeira, leve, afirmativa, descarregada, aliviada, e não como algo negativo, carregado e pesado a ser tolerado ou normalizado. E também proponho a seguinte leitura, né, de um currículo que faça do pensamento uma potência nômade, e aí nós conceituamos também na tese, né, o currículo encruzilhada, que ao girar, ele produz esse duplo transcendental dançante entre currículo e sujeito. E finalizo, portanto, essa apresentação com os meus agradecimentos ao FAPEMIG e ao Programa de Capacitação de Recursos Humanos. Obrigada.